Vamos lá então, pessoal. Vou fazer um vídeo aqui continuando a sequência de vídeos resolvendo esse trabalho. O último vídeo que a gente fez, a gente criou aqui essa REST API, que a gente construiu um SMS Publisher, que nada mais é do que um API que recebe aqui de um cliente uma URL de uma nota fiscal eletrônica e posta essa URL em formato de mensagem aqui e um tópico SMS lá na AWS. Beleza? Lembrando, a gente tem uma nota fiscal eletrônica que a gente quer basicamente extrair as informações relevantes aqui dessa nota fiscal eletrônica e persistir isso em um banco de dados. O que a gente vai estar fazendo hoje é criando essa lambda function que a gente vai chamar de scrapper data, que vai ser responsável por fazer o scrapper dos dados da nota fiscal eletrônica. Então a gente vai ter que provisionar dois recursos aqui, um Amazon SQS e um lambda function aqui para poder cumprir com essa missão. Eu também provisionar um SNS que vai ser onde que essa lambda function vai postar a mensagem. Essa lambda function vai receber aqui uma URL em formato de JSON aqui contendo uma URL de nota fiscal eletrônica, vai processar os dados dessa URL, acessando lá o HTML nota fiscal eletrônica, extraindo os dados e formatando esses dados para serem postados no tópico SNS. E o formato de dados que a gente vai postar é basicamente o JSON nesse formato que está descrito para essa mensagem. A gente vai extrair o ID da nota fiscal, o nome do supermercado, o endereço do supermercado, quais foram os itens que foram comprados, com seu código de barras, com seu preço, nome, etc. Beleza? Então vamos começar a construção aqui desse nosso serviço. A primeira coisa que eu vou fazer é abrir o meu terminal e vou acessar a pasta do nosso projeto, Milks, né? A gente sabe que nessa pasta a gente já tem aqui um subdiretório que é o SMS Publisher, que é o nosso primeiro serviço que a gente construiu, né? E agora a gente vai estar construindo um serviço para ser postado com uma lambda function. Eu vou utilizar o SAM, a CLI que a gente já fez a instalação há uns vídeos atrás. Tem o SAM init aqui e ele vai me dar uma série de perguntas para poder gerar um template para a gente poder começar a trabalhar. Então, vou selecionar um aqui, poder utilizar os templates rápidos, né? Vou pegar o template mais simples, que é o template do Hello World. Perguntou se eu quero utilizar Python como o runtime, né? Não quero utilizar. Aqui ele me deu uma lista com os runtimes disponíveis aqui para as lambdas functions. Vou utilizar o 12, que é o Node.js na versão 20. Perguntou como é que eu quero fazer o empacotamento. Quero utilizar o zip. Perguntou se eu quero utilizar o template com TypeScript, um template com apenas JavaScript, vou utilizar com TypeScript. Perguntou se eu quero habilitar o X-Ray, que é um dos serviços de tracing lá da AWS, não quero utilizar isso. Perguntou se eu quero utilizar o CloudWatch como uma ferramenta de monitoramento para me gerar insights, não quero também. E perguntou aqui se eu quero gerar os meus logs no formato JSON, também não tem necessidade. Nome do projeto, vou colocar Scrapper Data. E pronto, já foi gerado aqui um boilerplate para a gente começar a trabalhar. Então, vocês podem ver que o Scrapper Data já está aqui na minha pasta. Vou entrar nessa pasta, Scrapper Data, e vou abrir meu Visual Studio Code para a gente poder trabalhar. Tá. Primeira coisa que a gente vai ver aqui é que a gente já gerou uma série de arquivos e pastas para a gente. E o arquivo que a gente vai focar aqui agora no início é nesse template YAML. Esse template YAML ele é um arquivo declarativo que a AWS utiliza para poder provisionar os recursos que a gente precisa em nuvem. Ele utiliza um serviço da AWS que se chama CloudFormation. Não vou entrar em muitos detalhes sobre isso, mas é o assunto referente à infraestrutura como código. Para a gente não ter que escrever todo declarativo aqui, se levar um tempo, eu já fiz isso. Eu vou basicamente copiar o que a gente vai colocar nesse arquivo e vou explicar para vocês o que eu fiz. Então, substituindo aqui, o que a gente vai ter aqui? Primeira coisa, globals. A gente está aqui falando sobre o timeout da função. Aqui, como padrão, está 3 segundos. Eu vou aumentar isso para cerca de 20 segundos para que a gente não tenha problemas com timeout. Timeout é o tempo máximo que a nossa função pode demorar para executar. Aumentei aqui para a gente poder ter uma margem de segurança.
E aqui nessa parte de recursos, está descrevendo os recursos que vão ser provisionados em nuvens, quando a gente fazer o deploy dessa pasta aqui, beleza? Desse serviço aqui, na verdade, né? Então, a primeira coisa que eu vou estar provisionando é um SQS, que eu estou chamando de MyScraper SQS, que é basicamente esse SQS aqui, essa fila que vai estar encaminhando as mensagens do SMS para a nossa Lambda Function, beleza? Estou fazendo uma subscrição, basicamente estou escrevendo ela para poder receber mensagem desse SMS. Então a gente tem aqui conectado o MyScraper SQS, nossa fila aqui, e um SNS. Aqui está a RN do SMS que a gente criou no vídeo passado. Então, se a gente for aqui meu console da AWS e abrir aqui meu SMS que a gente criou no ano passado, NF Publisher FIFO, a gente tem aqui o RN dele, basicamente esse RN que eu coloquei aqui. Eu estou criando também uma política para essa fila. Essa política é basicamente para eu poder dar permissões para essa fila, permissões tanto para ela poder receber mensagens e enviar mensagens aqui, né? Então, uma ação que ela pode fazer é enviar mensagens que vão vir desse ARN, que é da minha SMS, para qualquer recurso aqui qualquer recurso, beleza? E também estou criando aqui a minha Lambda Function propriamente dita. Então, MyScraper Functions é o nome dela. E aqui tem os metadados dela, as informações do runtime que a gente escolheu lá quando a gente estava fazendo o passo a passo do SunInit. Qual que é o entry point dela, que é o FTS, que vai estar aqui dentro dessa pasta. E as permissões que ela vai ter. Coloquei uma política de permissão que ela também pode enviar mensagens para um serviço SMS. Então ela pode publicar aqui no serviço SMS, beleza? Que vai ser basicamente, ela tem permissão para poder publicar mensagem nesse serviço SMS que a gente ainda vai criar, beleza? Tá, uma coisa que eu tenho que fazer aqui esse code URI é basicamente a pasta que vai estar os meus arquivos da minha Lambda Function. Como a gente gerou utilizando aqui o template do Hello World, gerou aqui uma pasta chamada Hello World pra gente. A gente vai ter que primeiro renomear essa pasta. Esses nomes têm que estar iguais, beleza? Tá, dito isso, era isso que a gente precisava fazer de configuração nesse arquivo aqui, template emo. Eu vou deixar esse publicado no meu GitHub como público, então se vocês quiserem pegar esse template emo de lá, podem ficar à vontade. A única coisa que eu vou ter que fazer é mudar o URN aqui da SMS que envia mensagens para o nosso SQS, beleza? Tanto aqui quanto aqui. Acredito que é só isso que vocês precisam fazer de alteração. Tá, aqui tem alguns arquivos de configurações, né? Esse aqui é a configuração do servidor que vai subir, né? Do servidor web que vai subir para poder executar essa função. Tem um readme, não vou mexer nisso. Seria legal a gente fazer uma documentação detalhada, mas não estou fazendo isso. Já vem com o git ignore pra gente. E aqui tem uma pasta de eventos, que é basicamente o evento que a nossa Lambda Function vai receber. Aqui tem um detalhe, a Lambda Function ela pode ser programada para receber eventos de diversos publicadores, né? E aqui, esse evento que vem como padrão é um evento que é publicado pelo API Gateway da AWS. E a gente sabe que a gente não está recebendo eventos do API Gateway, a gente está recebendo eventos de um SQS, uma fila. Então esse evento que está aqui não está no padrão que a gente precisa. Então se a gente for vir aqui pesquisar, a gente vai ver que o Amazon SQS ele envia eventos nesse formato aqui. O que eu vou fazer aqui? Vou copiar e vou colar. Então, a gente sabe que a gente vai receber um evento do SQS e vem nesse padrão. Então, vem um JSON, né, contendo aqui o records, e que é uma lista de vários records, que a gente pode receber várias mensagens de uma única vez só. Vou deixar aqui para exemplo apenas uma mensagem, e o que a gente tem que mudar aqui é o body, que é nesse body que vai vir a mensagem que a gente publicou. A gente sabe que a mensagem que a gente publicou nada mais é do que um JSON contendo uma NFE. Então, URL e aqui tem a URL da NFE. Eu estou com uma aberta aqui, então vamos pegar dela.
Perfeito? Então é basicamente essa mensagem que a gente vai receber, uma alteração que a gente precisava fazer. Outra coisa que a gente precisa fazer também, pessoal, é já iniciar o nosso repositório Git, né? Então, estou aqui no Scrapper Data, estou aqui na pasta que foi gerada pelo nosso SAM, né? Então, eu vou ficar no Git init. Fazer um commit já. Fiz um commit aqui para a gente começar o versionamento desse repositório. E aqui no Scrapper Data, que aqui realmente está o código da nossa Lambda Function. Nosso entry point é aqui esse app.ps e basicamente nossa Lambda Function é esse carinha aqui, ó, esse Lambda Handler. Algumas alterações que a gente tem que fazer aqui. Primeira coisa, ele está falando que ele vai receber um evento de API Gateway Proxy, vai retornar uma resposta no formato que o API Gateway espera a resposta. Só que a gente sabe que a gente não vai estar trabalhando com API Gateway, trabalhando com fields. Então a gente tem que mudar isso daqui. Antes de mudar, eu vou só entrar nessa pasta Scrapper aqui e dar um npm install para a gente poder instalar as dependências. Se não está dando um erro aqui, é porque as dependências não estão instaladas. Pronto, dependências instaladas, a gente já pode começar aqui a mexer na nossa função. Vou tirar esses comentários aqui e vou refatorar um pouco para a gente poder receber o evento que é publicado pelo SQS, né? Então, posso tirar isso daqui. Então, a gente vai receber um SQS Event. Aqui, vou também refatorar um pouco isso aqui. Vou cortar isso aqui fora. Beleza? Então, a nossa lambda function é basicamente isso aqui. Ela recebe um evento que vem do SQS, vai ser um SQS Event, e vai processar aqui a informação e vai retornar void. Né? Não tem ninguém esperando um retorno. A pessoa que fez uma requisição não está esperando um retorno, então a gente pode retornar void. Beleza? A primeira coisa que eu vou fazer aqui, pessoal, é fazer uma validação dos dados que estão vindo aqui desse SQS evento. A gente sabe que o que importa para a gente desse evento é o que está no body aqui, que é essa URL. Então, vou fazer uma validação que a gente realmente está recebendo uma URL do padrão que a gente espera, beleza? Para poder fazer a validação, eu vou instalar uma biblioteca que a gente utilizou no SMS Publisher, que é o Zod. O Zod instalado, posso criar aqui vamos chamar isso aqui, record schema. Vai ser um array, vou esperar um array contendo objetos. E nesses objetos eu vou esperar que tenha um parâmetro, que vai ser o URL, que vai ser uma string que respeite o formato de URL. Basicamente isso que eu espero receber aqui nas minhas mensagens. Vou ver o quais aqui no try-catch, para capturar os erros. Os erros podem ser do tipo desconhecidos aqui e a gente vai ter um tipo de tratamento para cada tipo de erro. Então, se o erro for um erro do tipo Zod erro, eu vou basicamente printar no nosso console, né? Erro.format. Mesma coisa que a gente utilizou lá quando a gente fez o SMS Publish. E vou retornar. Caso o erro seja instância
de um erro padrão aqui do JavaScript, vou pintar no console a mensagem desse erro. E caso seja uma outra coisa desconhecida, eu vou basicamente pintar no console todo o objeto de erro e retornar. Aqui eu também preciso retornar. Perfeito. E aqui dentro do meu bloco try, a primeira coisa que eu vou fazer eu vou fazer o parse do meu evento, né? Tentando extrair aqui os records no formato que eu estipulei que eu quero para trabalhar aqui. Então, const records, que vai ser um array de objetos contendo URL, vai ser records que é parse. Vou pegar o evento. Lembrando, dentro do evento eu tenho aqui records, que é um array, né? E vou fazer um map para poder retornar no formato que eu espero. Então, record. Eu vou retornar um objeto. Um objeto contendo uma URL. Só que a gente sabe que o que a gente recebe aqui no body é uma string, então tem que fazer o parse do JSON também. Aqui vai ser record .body e aqui eu vou pegar a URL. Então é basicamente isso que eu vou ter aqui. Eu vou ter uma lista aqui, um array de objetos contendo a URL. E para cada URL, pessoal, eu vou ter que fazer um tratamento de dados aqui. Tratamento de dados não, mas eu tenho que fazer um processamento aqui para a gente poder fazer o que a gente precisa, que é extrair os dados da nota fiscal eletrônica e postar ela em um tópico SNS, beleza? Então vou fazer aqui uma interação, que a gente sabe que isso aqui é um array, pode ter diversas mensagens acumuladas aqui. Então, para cada record, eu vou basicamente fazer três coisas. A primeira coisa é pegar o HTML da URL, ou seja, quero vir aqui nessa minha URL e pegar o código fonte dela, quero pegar esse HTML aqui, depois com esse HTML eu quero extrair os dados relevantes deste HTML e depois eu quero fazer meu terceiro último passo, que é publicar esses dados em um tópico SNS, beleza? Eu acabei fazendo uma pausa aqui, estou voltando agora e vamos continuar de onde a gente parou. Até agora a gente criou aqui a Lambda Handler, né? Criou não, mas refatorou ela para poder receber eventos aqui do SQS e fez aqui a validação do nosso dado de entrada, né? Que a gente precisa do URL e a gente colocou aqui os próximos passos que a gente tem que fazer para essa função concluir o objetivo dela. O que a gente pode fazer agora é basicamente fazer um log aqui nesse record para a gente poder ver se o que a gente fez até agora está dando certo. Aqui, quando a gente gerou esse boilerplate para essa lambda function, ela criou aqui uma pasta de testes e tem um teste unitário aqui que a gente pode utilizar para poder ver o que a gente fez até o momento está coerente com o que a gente está esperando que realmente a função faça, né? Que é basicamente pintar aqui no console os records, caso ele tenha aqui esse formato que a gente espere, né? Caso não, ele vai pintar aqui uma mensagem de erro. Aqui vai ter quebrado esse teste porque ele está testando aqui naquele modelo de receber mensagens do API Gateway e retornar uma resposta do API Gateway. Então a gente pode basicamente cortar bastante coisa fora daqui. A primeira coisa que eu vou cortar é esse expects. Vou cortar também esse result, né, que a gente não retorna nada, a gente retorna void. E também vou alterar um pouco desse evento aqui, que não é esse evento que a gente espera. Espera um evento que é o SQS event. Perfeito? Esse evento está no formato, não está no formato que a gente quer. Vou copiar aqui o modelo de evento que a gente já criou aqui, que é o modelo do evento do SQS, contém as informações que a gente precisa no body. E vou colocar um expect aqui também.
já que é um teste, né? Vou colocar no expect, que se a gente invocar essa lambda enter, passando o evento para ela, a gente espera que ela resolva, né? Já que é uma promise que ela retorna, to be undefined, já que a promise retorna void, caso sucesso. E a gente tem tudo para executar esse teste aqui agora. A gente espera o quê? Que dê sucesso primeiro, né? E também que seja pintado aqui na tela o body desse evento aqui, né? Que é o URL da forma que a gente fez o passo lá com os odds. Eu consigo executar esse teste, pessoal, porque aqui nesse boilerplate que foi gerado, já foi gerado aqui alguns scripts, né? E também já foi instalado algumas dependências. Uma delas é o JS, que já está instalado aqui. E tem um script para a gente poder testar. Então, se a gente rodar o npm run test, o que ele vai fazer? Primeiro ele vai compilar, utilizando o tsc, né? Poder compilar em JavaScript. E depois ele vai rodar o npm run unit, que basicamente vai executar o jest aqui para a gente. Então, vamos fazer esse teste. npm run test. Então, aconteceu o que a gente esperou, né? O teste passou com sucesso e também foi printado aqui na tela a URL da forma que a gente fez o parse. Então, tudo correto. Só mais uma coisa que eu vou fazer aqui, vou duplicar essa mensagem para poder ver se realmente a gente está printando aí todas as mensagens que chegam no evento. Então, esperar que vai ser printado 2 vezes, né? Foi printado 2 vezes. Esse teste aqui não é um teste forte, pessoal, estou fazendo mais para poder demonstrar o que a gente fez até agora. E falando nisso, eu vou até excluir essa pasta de testes aqui, porque não é assim que eu quero fazer os testes dessa aplicação. Quero sim incluir alguns testes no futuro, mas não quero deixar ele dentro de uma pasta específica, deixar ele perto do componente que ele está testando. Já como eu fiz essa modificação, excluir aquela pasta, eu vou ter que mexer também nesse arquivo aqui, o js.config, que ele está falando que ele só vai apenas testar os arquivos que estiver dentro daquela pasta. Então, vou tirar isso. Vou testar qualquer arquivo que tiver aqui no meu diretório e que termine com .spec.ts, que é a forma que eu tenho preferência para poder colocar os meus arquivos de teste, beleza? Feita essa alteração, qualquer arquivo de teste que eu criar aqui dentro dessa pasta, com esse final .spec.ts, a gente espera que aquele script npm run test execute para a gente, beleza? Então, feitas essas alterações e essa experimentação, né? Vamos voltar aqui para o desenvolvimento da nossa Lambda Function. Então a gente tem que criar esses 3 passos. Eu não vou criar esses 3 passos nesse arquivo. Eu vou criar aqui uma pasta dentro do script chamada useCase. E dentro desse useCase eu vou criar um comando aqui que eu vou chamar de extract and publish nfl data useCase. Vou criar uma classe aqui que vai ser uma classe comando, né, que vai ter apenas um método para a gente executar. Perfeito, e vou trazer aqui esses passos aqui para dentro. A gente vai executar esses 3 passos aqui dentro dessa classe, desse método dessa classe, né? Então, pessoal, criei uma classe aqui, ela tem apenas um método, que é um método que recebe aqui o input, que vai ter o URL, dá um salto fiscal, vai fazer esse processamento e vai retornar void, então é um comando, perfeito? Então, eu vou fazer esses 3 passos aqui de forma muito simples. Eu vou injetar aqui algumas dependências aqui dentro, algumas interfaces que a gente vai criar, e uma interface para cada passo, né? Eu vou colocar aqui então uma interface para a gente poder pegar o HTML com o HTTP Gateway. Vou fazer aqui extrair os dados relevantes, vou criar uma classe chamada NFEParser e vou publicar os dados aqui numa classe chamada, sei lá, MessageBroker. Então vamos fazer essas injeções de dependências, vai ser read only,
a primeira coisa que eu vou injetar é o HTTP Gateway. Vai ser do tipo HTTP Gateway. Vou injetar também aqui NFE Parser, do tipo NFE Parser. E vou injetar também aqui um Message Broker, que vai ser do tipo Message Broker. Perfeito, está evitando erro aqui, porque a gente não tem essas interfaces construídas aqui na nossa aplicação, então eu vou construir elas aqui agora. Vou chamar uma pasta, vou chamar de boundaries. Eu gosto de chamar de boundaries porque remete a fronteiras, né? Para a gente poder construir adaptadores depois, implementando essas interfaces. Então, vou na ordem aqui, HTTP Gateway. Aqui eu vou exportar apenas interfaces, né? HTTP Gateway. E aqui eu vou ter apenas um método chamado get, que vai retornar um promise, que vai retornar um string. E aqui eu preciso receber uma URL, né? O próximo que eu vou implementar aqui é o NFE Parser. Maiúsculo aqui. Esse NFE Parser ele vai ter um método que eu vou chamar de getData. Ele vai receber aqui um HTML, né, que vai ser uma string. E ele vai retornar para a gente os dados em formato específico, que é um formato que a gente até definiu aqui, ó. Esse formato aqui, ó. Então, ele vai receber o HTML e vai fazer a transformação desse HTML extraindo esses dados aqui, ó. Vou chamar de NFE Data. Eu acredito que esse método ele não precisa ser assíncrono, já que é apenas uma extração de dados de uma string, né? NFE Data. E o último que está faltando aqui para nós é o Message Broker. Message Broker. Tá, isso certo. Message Broker. Esse Message Broker para a gente aqui, ele vai ser bem simples também. Ele vai ter apenas um método que eu vou chamar de Publish. Ele vai receber um tópico que vai ser uma string, né? E aqui vai ser o URN lá do nosso SMS e vai receber uma mensagem também que pode ser qualquer coisa aqui. E ele vai retornar promise, porque ele vai envolver operações de input e output, né? E vai retornar aqui pra gente void. Não precisa retornar nada não. Beleza? Então eu já criei minhas interfaces, eu consigo importar esses tipos aqui. E aqui bem simples, pessoal, pegar o HTML da URL. Aqui que eu preciso fazer concha HTML igual http://get URL. Aqui eu preciso dar uma await do que eu vi no tipo string para mim. Extrair os dados relevantes deste HTML. Então, const NFE Data igual this.NFE Parser aqui HTML. Opa, tem que colocar aqui o get data. E publicar esses dados em um tópico SMS. Então, não retorna nada, é void, né? Então, message broker this.messagebroker.publish. O tópico aqui a gente tem que passar uma string, que vai ser nosso URN desse SMS aqui, para a gente publicar esses dados que a gente extraiu aqui nesse SMS, que a gente vai criar ainda. E a message vai ser o NFE Data. Perfeito? Pode então criar aqui o URN para a gente. Então, vou vir aqui, AWS. Vou acessar o console aqui da AWS.
Vou entrar aqui, procurar o SMS aqui e vou criar um tópico. Esse tópico eu vou chamar de NFE Data Parsed. O nome não ficou muito bom, mas tá bom. Vou selecionar que ele é do tipo FIFA, né? First in, first out. Eu vou tornando message deduplication, que é importante para a gente também, e o resto posso deixar padrão. Vou criar o tópico, criei o tópico, vou copiar aqui o URL desse tópico, vou voltar aqui para o meu código e vou colocar aqui. Posso colocar isso como variável de ambiente, mas pra gente aqui, pessoal, isso vai funcionar. Exclui esses comentários que a gente não precisa mais. O que a gente tem que fazer agora é criar essas implementações. Beleza? Então, para poder criar essas implementações, eu vou criar aqui uma pasta chamada adapters. Eu vou criar uma implementação de cada vez. Perfeito? Então, o primeiro que eu vou criar aqui é o HTTP Gateway. Então, eu vou chamar de Access HTTP Gateway.ts. Por que de Access? Porque eu vou implementar esse HTTP Gateway utilizando o Access. Perfeito? O Access é uma lib aqui, né, que a gente tem no ambiente do JavaScript, que ele serve exatamente, ele é um cliente HTTP, né, a gente consegue fazer requisições de HTTP utilizando ele. Vou fazer a instalação dele aqui. E vamos criar essa classe. Vou começar importando o Access. Export class Access HTTP Gateway. Para implementar o nosso HTTP Gateway, a gente precisa implementar esse método aqui. Aqui é público, vou colocar aqui assim, né? E a gente precisa utilizar o Access para poder retornar os dados. A gente vai receber uma URL, uma string, que vai retornar também uma string, que vai ser o HTML, né? Então, const response. Opa. Response igual access.get. Vou passar o URL. Eu acho que é isso que eu preciso só. Deixa eu ver o que ele retorna. Tem que colocar consent? Não lembro. Eu acho que é só isso, sim. Então, response.data. Que esse response.data retorna pra gente. .body. Pessoal, vou dar uma consultada aqui na documentação do Access e já volto. Voltando aqui, é isso mesmo, response.data, que eu vou ter acesso aqui ao body dessa resposta, né? A única coisa que eu preciso checar é se esse response.data vai vir aqui no formato de string para mim. Ele vai vir como ele pode vir como JSON também, né? Eu acho que o Access já faz essa conversão automática. Então eu vou fazer uma checagem aqui na response.data. Acho que isso aqui vai funcionar. Response.data igual string return response.data. Caso não seja uma string, eu posso retornar. Para não precisar retornar um erro, eu vou retornar uma string vazia. Poderia fazer um tratamento de erros aqui, levantando uma exceção, poderia, mas vamos fazer isso aqui de uma forma mais simples possível. Então, esse aqui já foi implementado, esse Access HTTP Gateway. O próximo que a gente tem que fazer a implementação aqui vou fazer a implementação aqui do Message Broker, que vai ser um pouco mais simples. Esse NFE passo vai ser um pouco mais complicado. Então, vamos implementar primeiro o Message Broker.
Vou chamar de SNS, Message Broker. A gente vai estar fazendo implementação com SNS, né? TS Export Class SNS Message Broker. Message Broker. Mesma coisa, meta público, meta síncrono. Tá, errado. Recebe um tópico e recebe uma mensagem, né? Vamos ver, não sei se aqui já está instalado a SDK da AWS. Acredito que não está instalado, então a gente vai ter que fazer a instalação. Install AWS SDK. Aqui a gente vai importar o SNS com AWS SDK e a gente vai fazer uma implementação aqui. Primeira coisa, eu vou colocar o constructor. Esse constructor vai iniciar nosso SMS. Vamos colocar aqui. Aqui, a única coisa que a gente vai ter que passar, pessoal, como isso vai rodar no ambiente lá da AWS, ou então vai rodar em ambiente de teste aqui na nossa máquina, que a gente já fez o login na CLI da AWS, a gente não precisa passar nas credenciais. A única coisa que eu vou passar aqui, eu acredito que nem a região a gente precisa passar. Vamos deixar sem região, caso necessário a gente passe a região depois. Vamos esperar ela ir primeiro. Só vou iniciar aqui. E aqui eu vou fazer uma coisa semelhante que a gente fez lá no nosso SMS Publisher, né? A gente vai ter aqui, ó, await this.sms.publish. Ele espera que o message, que vai ser JSON.stringify nossa message. Ele espera também esse message group ID, fazer igual a gente fez lá, colocar 01. E também espera o topic ARM, que vai ser o nosso tópico, né? Promising. E aqui eu vou também esperar a nossa message ID para poder saber se deu certo. O que eu vou fazer aqui? Eu não quero retornar erro, porque eu não quero parar essa execução e não quero fazer o tratamento em outro lugar. Eu vou fazer só uma checagem aqui, message ID. Eu vou fazer um log para a gente poder acompanhar essa execução lá pelo CloudWatch quando tiver em ambiente produtivo. Vou formatar esse log dessa forma. Message ID. Eu vou colocar um. Eu posso colocar de novo aqui no Stringify Message. Então, basicamente, isso que eu vou fazer o log. Caso dê errado, eu vou deixar um log aqui também para a gente poder acompanhar. Fail to publish. This message. Tá. Message. Beleza? Implementação aqui não ficou das melhores, mas cumprir aqui o nosso objetivo. E por último, pessoal, a gente vai ter que criar aqui a parte um pouco mais complicada aqui desse serviço, que é o NFE Parser. Eu vou utilizar um projeto chamado Stereo para poder fazer esse parser. Yes. Parser. Stereo NFE Parser.
implementos NFE parser. Opa, isso. É claro que eu não mesmo. Aqui, pessoal, eu não vou fazer essa implementação aqui, vocês, eu vou copiar isso aqui, já fiz essa implementação antes, na primeira vez que fiz esse trabalho, e eu vou aproveitar ela, vou copiar e vou só explicar, porque ela tem um pouco mais de lógica, tem um pouco mais de código, e é um código meio cansativo, porque é um código que mexe muito em expressões regulares, para poder fazer o passe, então vai ser mais eficiente a gente apenas copiar e eu explico para vocês, senão esse vídeo vai ficar muito comprido. Pronto, pessoal, copiei aqui a classe para a gente poder fazer o passo, estudando cheio, eu vou explicar ela. Antes só, a gente precisa criar duas classes de erro aqui, uma que chama NFExceptions, a gente vai lançar esse erro caso a gente não consiga, por algum motivo, extrair os dados que a gente precisa da NFE, e uma aqui é o NFE passe HTML not loaded exceptions. Isso aqui é apenas uma classe de erro que eu criei para a gente poder dividir aqui em submétodos e tá tudo certo, beleza? Eu vou criar essas classes rapidinho. São classes bem simples. Eu vou chamar para uma parte chamada de exceptions aqui. Vou criar essas duas. Uma chama NFE exception.ts export class NFE exception. Ela vai extends do erro padrão aqui de JavaScript, vai ter um construtor público e a gente vai chamar o super aqui passando a mensagem de erro, né? Failed parse NFE data. Um pouco descritivo, mas pra gente aqui tá bom. Outra coisa também é essa NFE parse HTML not loaded exceptions, vou criar ela também. Aqui exceptions NFE parser not HTML not loaded exception.ts export class. Vou copiar aqui o nome, extends erro, construtor público também, super, vou colocar HTML not loaded on NFE. Tá ótimo. Vou fazer a importação dessas duas classes aqui. E agora vamos explicar. Pessoal, então eu estou utilizando essa biblioteca aqui, Shiryu. Eu já acho que eu fiz aqui a instalação nesse momento que eu estava copiando a classe, né? Então, se eu ver aqui no meu pegas.json, vocês vão ver que eu já instalei ela. E aqui o npm install Shiryu, instalou ela aqui na versão 1.0.0, release candidate, .12. E o que basicamente eu tenho? Quando eu crio essa classe, eu atribuo aqui o HTML dela como nulo, e quando eu passo o getDate aqui, eu faço o carregamento desse HTML e aqui eu retorno meu NFDate na forma que eu espero. Então, para cada um aqui dos dados que eu espero, eu estou executando aqui um método privado. Um getDate, getID, getSupermarketName, getCNPJ, getAddress, getDate, né? Get, que é o parseDate, para eu colocar o date da forma correta, e assim vai. O que eu faço, pessoal? Basicamente, eu procuro aqui, ó, pelos selectors, muito parecido aqui com os CSS selectors. Então eu pego aqui o elemento, que eu estou pegando aqui do meu HTML, que vem do Shiryu API, que eu fiz o rose aqui em cima. Utilizo meus selectors aqui para poder buscar o elemento que eu quero e utilizo aqui expressões regulares para poder procurar aqui exatamente o que eu quero no formato. Então coloquei aqui uma expressão regular,
com o formato do ID da nota fiscal e tento buscar aqui no Trebore de uma linha, de uma célula, né, de um dado dentro dessa tabela. Aplico aqui uma função, uma expressão regular, vejo se eu consigo encontrar esse ID. Se eu conseguir, eu retorno ele. Se eu não conseguir, eu retorno ele, falando que eu não consigo extrair esse dado da nota fiscal. Ou pegar o nome do supermercado, bem semelhante também. Aqui eu preciso fazer só um seletor que eu consigo pegar esse nome. Então, foi muita particularidade de como isso está disposto lá na nota fiscal para poder buscar esses dados. Mas é basicamente isso. Eu utilizo seletores aqui para poder buscar dentro do meu HTML, que é do tipo Shiryu API, e depois eu utilizo muitas das vezes expressões regulares para poder buscar o dado que eu quero. Se vocês forem olhar aqui na nota fiscal, se a gente for pegar aqui e inspecionar, a gente vai ver que eles não utilizam muitas classes e nem muitos IDs. Dentro das informações aqui. Então vocês vão ver aqui que nessas tabelas a gente não tem muito ID específico. Ó, MyTable será um ID específico, mas tem poucas informações aqui de classe e ID, então isso torna o processo um pouco mais difícil. Então por isso que o bruto mesmo eu fiz através de expressões regulares para poder procurar o conteúdo que eu estou querendo. Esse código vai estar publicado no meu GitHub como público, então depois vocês podem dar uma olhada com calma como é que foi feito cada coisa aqui. Mas adiantando para vocês, muita expressão regular aqui e os seletores mais básicos aqui mesmo, beleza? É justamente por ter pouca identificação ali no HTML nesse pessoal da fiscal eletrônica. Show! Então, feito isso, criado esses adaptadores aqui, a gente já pode voltar aqui para o nosso app e continuar onde a gente parou. O que a gente fez aqui? A gente pode criar aqui o nosso extract and publish NFE data. Extract and publish NFE data. Use case, né? Igual a new. Extract publish NFE data use case. Ele está pedindo aqui as dependências, então a gente vai ter que poder fazer a iniciação delas também. Então eu vou chamar aqui a caixa HTTP Gateway igual a new access HTTP Gateway, foi essa classe que a gente criou aqui em cima. A gente pode até tipar ela aqui como um HTTP Gateway, que foi a nossa interface que a gente criou aqui nos boundaries. Vou criar também aqui um const NFE Parser. Vou tipar ela aqui, que é o NFE Parser. New Shiryu NFE Parser, que é a classe que eu acabei de mostrar para vocês. E também vou inicializar aqui também o Message Broker, né? SMS, Message Broker. Então foram as três classes que a gente fez a implementação. A gente tem que passar essas dependências aqui. Não lembro a ordem. Primeiro o HTTP Gateway, depois é o NFE Parser, depois é o Message Broker. Então inicializamos aqui os nossos serviços, né? E nossos serviços não, mas nossos adapters, e também aqui o nosso caso de uso. A gente pode simplesmente, para cada record aqui, a gente executar o nosso comando. URL vai receber record.url. Beleza? Então é basicamente isso aqui que a nossa função tem que fazer. O que a gente pode fazer agora? A gente pode testar essa nossa função aqui com o evento que a gente fez e ver se realmente está sendo publicado aqui, se não está dando nenhum erro.
beleza? Depois uma pausa, estou retornando aqui, a gente ficou de testar essa aplicação antes de fazer o deploy. Eu gostaria muito de fazer o teste aqui, de unidade aqui no caso de uso, e também fazer alguns testes aqui para cada Adapters, para poder ver se eles estão cumprindo com a sua função. Mas assim, eu acho que esse vídeo fica muito extenso e eu optei aqui por fazer apenas um teste aqui do nosso app. Eu vou criar um teste para ele e vou acompanhar mesmo para ver se deu tudo certo ali através do console, né? Já que ele retorna void, né? Ele não tem como fazer nenhum stub aqui, porque ele não recebe nenhuma dependência. Então o que eu vou fazer? Se a gente vir aqui no nosso caso de uso, eu vou pedir para poder opa, pedir para mostrar no console aqui o NFData, que é basicamente os dados que a gente está extraindo da nota fiscal no formato que a gente definiu. E aqui na parte de publicar a mensagem, não precisa me preocupar, porque quando a gente desenvolver, a gente já colocou para poder ser exibido no console. Então, esse aqui já está tudo certo. Vou voltar aqui no app, eu vou apenas colocar um return aqui. E vou criar aqui um app.spec.ts e vou importar aqui tanto o it quanto o expect do Jest, né? Eu vou criar um teste aqui bem simples. Deve extrair os dados de um NFE e publicá-los, né? Em tópico SMS. E assim como eu vou criar um evento, vai ser um SQS event. Vou aproveitar esse evento aqui que a gente já colocou de exemplo, vou copiar ele, vou colocar aqui dentro e já vou partir para o meu expect aqui. A lambda handle, vou passar o evento para ela, eu espero que ela se resolva, espero também que ela resolva retornando undefined, né? To be undefined. Pronto. Não é um teste bom, pessoal. É um teste que a gente está fazendo apenas para poder demonstrar que tudo até agora está funcionando. Depois eu vou até excluir esse teste. Estou aqui no Scrapper Data, vou entrar aqui na pasta Scrappers e vou rodar os testes. É provável que demore um pouco esse teste para ser executado. Está executando a função inteira. Então vamos guardar. Enquanto a gente aguarda, aqui no template, eu quero fazer algumas modificações antes de a gente fazer o deploy. Primeiro passar ele para 30 segundos. E outra coisa, eu quero colocar um more side aqui, cerca de 520. Passar para 520. Aqui o nosso teste executou com sucesso. A gente conseguiu ver então que os dados foram formatados da forma correta, conseguiu extrair os dados lá da nota fiscal, então os dados estão certos. Se a gente abrir aqui a nossa nota fiscal, a gente vê, são dois produtos realmente, o CNPJ está correto, o endereço está correto, a gente consegue bater esses dados aqui, está tudo correto. Atacado das tintas, limitada, se eu vou ver aqui, supermercado, atacado das tintas, o produto, fita crepe, spray, então tá dando tudo certo aqui, pelo menos com esse teste que a gente fez. Já mexi aqui, tanto no timeout quanto no memory size, se preparando para o deploy. E agora vamos fazer o deploy, né, pessoal? Vou voltar aqui para minha pasta root aqui, né? Que é a pasta Scrapper Data. E vou fazer o sun build. Sun build e depois vou dar o sun deploy. Não vou passar essa flag de guided, vou colocar só o sun deploy. Se a gente for ver aqui, vou abrir aqui o console da AWS.
Ó, ele já rodou aqui algumas coisas, falou quais os recursos que ele vai provisionar. Se a gente der um yes aqui, vai criar então minha fila, vai criar a subscrição da fila, vai criar a política da fila, vai criar a função e etc. Tá tudo certo, vou colocar yes aqui e ele vai começar o provisionamento dos recursos. Eu vou fazendo login aqui na AWS para a gente poder brincar um pouco aqui dentro também. Enquanto isso, está rodando aqui o deploy. Se a gente for em nome das functions aqui, ela já até apareceu aqui, mas ele não terminou de fazer deploy de todos os arquivos não. Então, acabou de fazer deploy de tudo, deu tudo certo. Então, isso aqui é ótimo. A gente for ver, foi exatamente essa função que a gente fez o deploy agora. O scrapper data foi modificado agora, 1 minuto, então é essa mesmo. As outras, fiz outros dias aí para trás. Se a gente clicar aqui, a gente vai ter essa scrapper data, a gente vê que ela está conectada no SQS, exatamente o que a gente programou. E pessoal, a gente consegue testar isso olhando aqui na parte de monitoramento. Se a gente for olhar aqui nesse quadro branco que a gente fez, a gente já fez essa REST API com o SNS Publisher e fez essa Lambda Functions. Então, caso a gente publique aqui um post, uma URL no recurso NFL dessa REST API, a gente espera que ela encaminhe uma mensagem aqui para o SNS, que vai passar para o SQS, que vai passar para a nossa Lambda Function. Então, a gente consegue acionar essa nossa Lambda Function utilizando esse nosso REST API que a gente fez deploy lá no render. Então, se eu abrir aqui o Postman, eu já estou até com o URL aqui, ó. Foi a última vez que eu utilizei o Postman para poder testar isso aqui ontem. Abrir aqui, então, o post, o URL está correto, o recurso está correto, e aqui no body a gente está enviando aqui uma nota fiscal também. Então, beleza, vamos enviar. Lembrando, a gente está fazendo uma aquisição aqui para o SNS Publish, que a gente fez o deploy no vídeo passado. E vamos aguardar. Demorou um pouco aí, um pouco demais, né? Mas ok. Vou postar de novo. Então, essa foi mais rápida. Enviamos 2 aquisições aqui. Então a gente espera que a nossa lambda function tenha sido executada 2 vezes, né? Porque a gente viu 2 mensagens aqui. Perfeito? Então vamos voltar aqui na nossa lambda functions. Na parte de monitoramento, vamos dar um refresh aqui. Vamos ver se a gente aparece alguma informação para a gente. Nada ainda. Vamos aguardar um pouco, porque pode ser que demore um pouco para poder atualizar. Não mais que alguns minutos, mas aqui, ó. Pronto, atualizei, já apareceu. Apareceu uma invocação aqui só. Deixa eu atualizar de novo para ver se aparece essa invocação. Pode ter acontecido das 2 mensagens terem sido consumidas por apenas uma lambda function, apenas uma invocação, como a gente viu. Pode acontecer isso no momento que a gente está desenvolvendo. Aqui apareceu só uma. Vamos fazer um teste de invocar de novo.
Tá, aqui está aparecendo só um. Vamos dar uma olhada aqui no canal do VAT para poder ver se o que está acontecendo aqui nos logs. Tá, depois eu vejo porque que foi invocado apenas uma vez. Talvez seja o delay ali na ferramenta de visualizar os gráficos. Às vezes ela não atualiza, não sei qual é a frequência de atualização dela. Mas se a gente for olhar aqui os logs dessa invocação, a gente consegue ver o seguinte, ó. Ele conseguiu extrair os dados da nota fiscal que eu postei para ele. Eu postei com a nota fiscal, que foi essa nota fiscal que está aqui. Vou até abrir ela aqui no navegador para a gente dar uma olhada. Então a gente vê aqui a nota fiscal aqui da loja elétrica. Tem aqui bastante produtos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 produtos. Se a gente voltar aqui, ó, a gente. Opa, não, aqui. A gente vê, loja elétrica e foram aqui os produtos. A gente está vendo o log aqui, porque a gente colocou para poder fazer o log, aqui no nosso caso de uso, né? Tem aqui, a gente está fazendo o log dos dados da nota fiscal, então esse log está sendo mostrado. A gente deve conseguir também encontrar o log da mensagem com desse, a gente vai vasculhar um pouco mais aqui. Mas é isso, pessoal, parece que está tudo funcionando conforme esperado. Só vou voltar aqui na Lambda Functions para poder ver se aparecem mais informações das outras locações aqui. Para carregar. Até agora apareceu só um. Mas enfim, não vou me estender muito nesse problema aqui não. Talvez seja problema apenas de atualização aqui do console mesmo. A gente viu que a gente conseguiu fazer uma postagem aqui de uma URL e a gente conseguiu que esse fluxo seja executado aqui, né? Então enviamos aqui para SMS Publisher, e o SMS Publisher enviou aqui a URL para o Lambda Function e ela foi capaz de extrair os dados, formatar nesse formato e publicar aqui no tópico SMS. Agora, o que falta a gente construir são esse outro serviço aqui, ó, que é a Save Data, que vai pegar esses dados formatados aqui pela Scrapper Data e vai salvar em um banco de dados Postgres, né, que vai ter esse formato aqui que a gente já discutiu no primeiro vídeo. Beleza? Pessoal, então é isso.